Bom dia, avivalistas do Senhor, mais um dia na presença do nosso Pai, mais um dia na presença de Deus. Hoje é sexta-feira, a gente manteve aí durante a semana estudos, do livro de Salmos, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos estudar Salmos 8 e vamos voltar com o nosso tempo, com a nossa devocional, com o nosso estudo na segunda-feira. Espero que esteja edificando a vida de vocês, que esteja sendo útil para vocês, que vocês possam mesmo estar vivenciando a palavra revelada do Senhor, né? A gente lê tantos salmos, para cima e para baixo, abre a Bíblia no meio e logo eles aparecem, mas às vezes a gente não dedica tanto tempo estudando, como a gente estudaria um outro livro. Então, é algo que com certeza para mim está sendo bom, produtivo, e eu acredito que para muita gente que está acompanhando a gente aqui também, né? Mas vamos começar hoje com o capítulo 8, como eu disse, e se você já está conseguindo acompanhar, depois vai pegando lá no IGTV. Bom dia, meus amores! Glória a Deus pela presença de vocês. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor. E vamos orar. Bom dia com Jesus, né? Sempre melhor. Vamos orar. Pai, que alegria poder falar contigo. Que alegria poder estar na tua presença mais essa manhã. O Senhor nos abençoou tão grandemente durante essa semana, tem compartilhado conosco um pouquinho do seu coração, um pouquinho da sua palavra. E isso é tão bom, é tão edificante. Como o Senhor pode se revelar a nós mais e mais. A gente fica impressionado, porque sempre tem um nível mais de revelação da tua palavra. E nós clamamos para que hoje não seja diferente. Nós clamamos para que hoje o Senhor possa nos revestir com a tua presença, nos revestir com o teu entendimento e abrir mesmo a Bíblia aos nossos olhos para que a gente consiga compreender a profunda revelação da tua palavra. Nós entregamos ao Senhor essa sexta-feira em suas mãos. Nós somos agradecidos pelos dias que nós tivemos. Obrigada pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela nossa saúde, pelo zelo que o Senhor tem conosco. E nós clamamos e entregamos esse dia em tuas mãos. Pedimos, Senhor, toma-nos, que todos os nossos passos sejam completamente direcionados pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu coloquei uma musiquinha aqui no fundo, que é um soaking, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é só instrumental. Se estiver atrapalhando, eu não sei, tá tão baixinho que eu não sei se vai aparecer para vocês, mas se estiver atrapalhando, vocês dão um aviso aí, tá? Que eu desligo. Mas eu gosto de meditar com uma música. Eu acho que a música ela é muito de Deus mesmo, né? Porque ela consegue criar uma atmosfera diferente. Então eu tô deixando aqui. Bom dia, paz do Senhor Jesus, Juliana. Então vamos lá, gente. Hoje, para quem está acompanhando, Davi parou de falar dos inimigos. Davi parou de reclamar e ele resolveu exaltar o Senhor e eu achei maravilhoso. Tem uma porção diferente hoje pra gente. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais encorajado do que você entrou. Porque estudando um pouquinho antes, eu já saí encorajada com palavras que eu realmente precisava ouvir do Senhor. Mas vamos lá. Eu vou ler na versão tradicional mesmo, tá? Que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso. Davi sabe que o Senhor não era só dele. Apesar dele se sentir como um filho mimado na presença do Senhor, em que Deus estava sempre ouvindo as orações dele, ele sabia que não era exclusividade dele. E a gente tem que ter essa consciência. Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Embarque conosco nessa jornada de hoje, que eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Então Davi sabia que o Senhor era nosso, o Senhor era de todo mundo. E isso me faz pensar, eu gosto muito de refletir assim, tá, gente? Eu faço assim nos meus momentos com o Senhor. Eu leio, aprendo e trago sempre uma revelação para a minha própria vida. Então, o que eu faço na minha devocional, estou compartilhando com vocês, né? De ler e trazer uma reflexão para a nossa vida e se atentar a alguns detalhes, porque às vezes você vai perceber Deus falando com você em palavras ali. Então, quando a gente fala Senhor nosso, né? Davi fala Senhor nosso, ele sabe que Deus era o Deus de todo mundo. E eu não sei vocês, mas eu acredito que às vezes existem filhos que são um pouco enciumados, como se, nossa, olha o que Deus está fazendo na vida de fulano. Na minha vida as coisas não estão indo tão rápido assim, estão demorando um cadiquinho. E Deus, ele tem porção para mim, tem porção para o seu irmão, para toda a sua família. A gente não precisa se preocupar como se fosse se esgotar o nível de criatividade ou as obras
obras poderosas do Senhor. Porque se ele faz para outro, não quer dizer que está acabando o nível de bondade do Senhor, ele não vai fazer para mim também. Não, ele tem bondade e graça para você, bondade e graça para aqueles que te cercam e para você também, né? Então, Davi fala, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então, Davi está dizendo que o nome do Senhor é poderoso e que toda a terra reconhece esse poderio, essa grandeza de Deus. Eu, quando estava lendo essa passagem, eu estava lembrando de um momento em que eu estava viajando. Eu gosto muito do mar. Eu acho ele muito lindo. Eu acho a combinação do mar com a areia e o céu. Nossa, é muito maravilhoso. Eu gosto muito de olhar para o mar e contemplar a beleza de Deus. E todas as vezes que eu me deparo com uma beleza muito grande assim, eu fico impressionada com o tamanho do poder de Deus. Eu não sei se vocês são assim. E eu fico ali reparando. E quando eu fico reparando e falando, pai, mas você é mesmo muito maravilhoso. Olha esse mar, eu não consigo nem ver o final dele. Olha esse céu todo azulzinho, que perfeição. Não foi uma, não foram duas vezes em que quando eu estava contemplando, o Espírito Santo falou ao meu coração. Tudo isso é maravilhoso, mas você é muito mais maravilhosa. O ser humano é a minha obra perfeita. E o Espírito Santo fala isso e eu fico me sentindo, e você também deveria se sentir, porque é como se, sabe tudo aquilo que você contempla, que você acha lindo? Não sei se você já viajou para lugares maravilhosos, Foz do Iguaçu, que tem aquelas cataratas lindas, as praias, às vezes um detalhe, uma flor que você vê, você fica impressionado, sabe tudo isso que você acha maravilhoso? Pois é, ainda não é a obra perfeita do Pai, porque você é que é a obra perfeita de Deus. E como a gente pode olhar no espelho então e falar, ah, Senhor, eu não tô bonita hoje, eu não gosto disso em mim, eu não gosto disso no meu jeito. Cara, você tem que se achar o máximo, porque você é a obra perfeita de Deus. E a gente já começa o dia assim, né? Se você tava com motivos para ter autoestima baixa hoje, bom dia, Juliana, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. A gente tá falando aqui de como nós somos a obra perfeita do Pai, a criação perfeita de Deus. Então, se você acordou o dia hoje cabisbaixo, pensando, eu acho que eu não sou isso tudo não, você é isso tudo sim, porque a obra que você acha mais linda do Senhor, você supera essa expectativa. E aí o Senhor vai continuar, Davi vai continuar dizendo no versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste tua força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo vingativo. O que Davi está falando? Uma criança e um bebê, eles não têm o mesmo raciocínio de um adulto. Eles são diferentes, né? Eles vivem ali naquela inocência. E Davi está falando que até da boca de uma criança, até da boca de um bebê, sai a glória e a força. Eles são capazes de glorificar a Deus. É como se Davi estivesse dizendo, todo ser que respira, até aqueles que ainda não desenvolveram uma mentalidade, uma maturidade, eles são capazes de glorificar a Deus. E a natureza faz isso o tempo todo, né? Em tudo que a gente vê, Deus está sendo glorificado através do canto dos pássaros, através de tudo. Deus está manifestando a glória dele. E a gente precisa perceber isso. Eu já falei aqui no começo, até o silêncio fala. Até no silêncio a gente consegue perceber Deus falando. Porque ele é poderoso demais, grandioso demais. E aí no versículo 3 vai dizer assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, porque sim, os céus foram criados com as mãos poderosas de Deus, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então Davi está falando que quando ele vê todas as coisas, todas as grandezas de Deus, ele pensa na pequenez dele. Meu Deus, como você é grande. O que nós somos perto dessa grandeza? O que nós somos perto do Senhor? Nós somos muito pequenos. Mas, se ele está fazendo essa oração, é como se ele estivesse tão admirado com o tamanho da importância que nós temos para Deus, que ele está dizendo o que nós somos perto da tua grandeza. Ou seja, esse versículo, ele carrega uma incompreensão de Davi. É como se Davi não conseguisse compreender o quão importante ele era para Deus. Por quê? Porque você é importante para ele. Nós somos importantes. E é realmente impressionante saber que um Deus tão grande assim se importa com a gente. E é impressionante o tamanho da falta da nossa fé ou da gente se sentir sozinho por tantas vezes no mundo, sendo que o Deus, o Rei dos Senhores, o Rei dos Seis, se importa conosco.
A gente não tem motivos para ter a baixa autoestima, a gente não tem motivos para achar que a gente está sozinho no mundo, porque o tempo inteiro, desde a criação de todas as coisas, a gente consegue perceber muito nitidamente o tamanho da importância que nós temos para Deus. E aí no versículo 5 vai dizer: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu não sei se vocês já ouviram essa passagem antes, essa palavra, mas a gente usa muito essa palavra em algumas aulas da escola, porque é como se... Gente, os anjos, eles têm uma importância muito grande no reino. Eles estão ali o tempo todo dizendo santo, santo, santo. Eles contribuem para as coisas que acontecem nessa terra. Eles são obreiros, né? Existem anjos de cura, anjos ministradores, né? Que estão ali também para te guardar. Existem anjos com patentes, né? Se a gente estudar um pouco mais sobre anjos, que eu acho muito interessante, pode até ficar aí, de repente, algo para a gente fazer mais para frente, porque eu particularmente tenho muita curiosidade sobre o assunto. A gente vai ver a grande importância que eles têm para o reino do Senhor. E a passagem está falando para a gente que Deus fez a gente um pouquinho menor que os anjos. E isso é muita coisa. É muita coisa para a gente se achar pouca coisa. É muita coisa para a gente achar que a gente não tem autoridade, que a gente não pode, para a gente ter tanta insegurança com relação a muitas coisas. Porque você é um pouquinho menor que os anjos. Nós estamos só um pouquinho abaixo dos anjos. Isso é muito grandioso. Se os anjos podem fazer 10 mil coisas, nós podemos fazer um pouquinho menos que os anjos. Então, quando a nossa oração, por tantas vezes, eu tenho o hábito de orar: Senhor, dê ordem aos teus anjos com as patentes necessárias, porque de acordo com as batalhas que você vai entrar, você tem que pedir anjos com as patentes necessárias. Então, eu tenho o costume de orar dessa maneira. Então, imagina que às vezes, até a própria palavra fala que nós devemos dar ordem aos anjos. Ou seja, os anjos estão um pouquinho acima de nós e nós já temos autoridade para dar ordem aos anjos. Então, creia, meu amado, minha amada, receba no seu coração essa porção de autoestima para que você entenda tudo que você é no reino e tudo que você pode fazer. E não é pouca coisa, é muita coisa. E Davi vai continuar dizendo, no versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Davi está falando do homem. Este homem que está um pouco abaixo dos anjos, ele também recebeu o domínio sobre as obras das mãos do Senhor. Opa, nós temos o domínio sobre as obras das mãos do Senhor, mas o Senhor criou todas as coisas, então nós temos domínio sobre tudo que Deus criou. Sim, tudo isso está debaixo dos nossos pés? Está. E no versículo 7 vai falar assim: as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo. Versículo 8, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Gente, então Deus está falando para a gente, através da vida de Davi, que tudo que ele criou, que é maravilhoso, que é estrondoso, que é espantoso para nós, isso está abaixo dos nossos pés. Por quê? Porque você é a primazia da criação de Deus. Você é a melhor parte da criação de Deus. Você é a melhor parte. Eu fico olhando assim para minha mão, para qualquer detalhe do meu corpo, os meus dedos, quando eu vou ao banheiro, quando eu vejo que está tudo funcionando perfeitamente dentro de mim. Isso me assombra porque é perfeito. Se eu quero mandar uma ordem para minha mão direita se movimentar agora, o meu cérebro vai dar essa ordem e eu vou me movimentar. Se eu quero dar uma ordem para o meu corpo, para os meus braços se abrirem, ele vai se abrir, porque eu consigo controlar o meu corpo com a minha mente e como isso deve estar conectado dentro de mim é muito grande. E não só pela criação em si, é pela autoridade que você tem. Se você não está dominando áreas da sua vida, você está no lugar errado. Porque a palavra está dizendo para você nessa manhã de sexta-feira, é você que precisa dominar. Você não tem que ser dominado por circunstâncias, por pessoas, por situações. É você que tem que dominar sobre qualquer tipo de circunstâncias. Por quê? Porque Deus te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a chave. Nossa, como eu amo o Espírito Santo. Ele é meu amigo de verdade. E eu sei que eu posso contar com ele, porque através do Espírito Santo, a gente consegue tomar até as melhores decisões, a gente consegue saber o que a gente precisa fazer em determinado momento. Então é como se assim, se o Senhor te chamou para dominar, ele te deu a bagagem, as ferramentas necessárias para isso. E uma dessas bagagens é o Espírito Santo.
Então, quando você passa por uma situação em que várias pessoas, imaginem 10 pessoas passando pela mesma situação, de ter que tomar uma decisão rápida, você tem o Espírito Santo. Talvez outras pessoas ali também tenham, e a gente clama para que mais tenham. Mas se você estiver num ambiente em que você é a única pessoa que sabe o seu lugar, sabe a sua posição, foi chamado para dominar, como que uma pessoa que nem sequer tem o Senhor Jesus dentro do coração dela vai dominar uma circunstância? Isso deveria ser inaceitável, porque nós temos chaves que o mundo não tem. Você tem conhecimento de identidade, do seu DNA, da sua raiz, da sua origem, que o mundo não tem. Então, como essas pessoas podem estar assumindo lugares que você deveria assumir? Eu não estou querendo dizer que é um corporativismo onde só os crentes vão crescer na vida ou só coisas boas vão acontecer com crentes, mas não. Pense que se você tem o amor, o temor do Senhor, a grandeza de Deus, a grandeza de reinar dentro do seu coração, ninguém é melhor para dominar a terra do que você. Ninguém é melhor para exercer influência em cargos altos profissionalmente do que você, porque você carrega um pedaço do coração do Pai dentro de você. Se você é filho, você tem o DNA dele, você tem o sangue real, o sangue azul dentro de você. Então é você que precisa reinar, porque a bondade, a misericórdia, a mansidão, os frutos do Espírito te acompanharão. E talvez as outras pessoas não serão tão potentes, tão poderosas, tão graciosas, tão misericordiosas como você pode ser. Você que tem o sangue de Jesus correndo dentro de você, porque um dia você reconheceu a grandeza dele, o poderio dele dentro da sua vida. Deus te criou para dominar. E se você não está dominando, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada dentro de você. Paulo é um exemplo para nós de um homem que sabia quem ele era em Deus, que sabia que tinha sido chamado para dominar e ele dominou. Num tempo em que hoje a gente pode falar que pela internet eu falo, estou alcançando algumas pessoas e aí depois as pessoas entram, vou alcançar um pouquinho mais de gente. A gente tem internet, a gente tem avião, a gente tem carro, a gente tem tantas coisas que nos facilitam, né? Facilita a gente se comunicar. Com uma mensagem a gente manda, fala com uma pessoa rapidamente em tempo real. Eu tava lembrando esses dias, só cortando o assunto, que quando eu comecei a namorar meu marido, não tinha, tava começando a ter celular, parece que, ou seja, já faz um tempinho, né? E quando a gente queria se falar, eu precisava descer, ir no orelhão, pedir para ele me ligar, ou então eu ia para uma lan house pra gente se falar no final de semana, ou quando eu queria falar com os meus pais a mesma coisa, quando eu não tava mais morando na minha cidade. Ou seja, uma dificuldade de comunicação, mas hoje não é mais assim. Paulo vivia num tempo que era pior do que esse que eu falei agora para vocês. Mas ainda assim, vivendo nesse tempo difícil, um tempo onde a comunicação era difícil, ele foi o maior evangelista. Ele foi uma pessoa que alcançou não só cidades, ele alcançou nações com o evangelho. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido chamado para reinar. Ele sabia o que Deus tinha colocado dentro do coração dele, o que ele carregava. O que você carrega dentro de você? Você não carrega só órgãos, não. Você não carrega só o pulmão, o coração, os seus rins. Você carrega algo. O que você carrega dentro de você? Eu não sei o que você está achando que você está carregando, mas você carrega um instinto de domínio. Tem que haver dentro de nós um instinto de dominar. O Senhor não te chamou para ser cauda mesmo, Ele te chamou para ser cabeça, para te estabelecer. E para isso Ele te prepara. Ele te prepara, Ele te dá capacidade para que você consiga fazer isso com eficiência. Porque às vezes a gente não está preparado para muitos lugares em que Deus quer nos colocar. Então, se às vezes a gente não está vivendo o que o Senhor tem para nós, a culpa não é dele, talvez a gente não esteja preparada. Mas a todo dia, todas as manhãs, tem uma porção nova dele para nós. E o que essa porção da palavra é capaz de fazer? De, nos ensinar, nos colocar no eixo, fazer com que a gente volte para o lugar, fazer com que a gente tenha mais compreensão da palavra. Por quê? Porque para viver o melhor de Deus nessa terra, você precisa saber antes de tudo quem você é. Senhor, eu quero viver o melhor. Mas você precisa saber quem você é. E você é filho. Você é amado, você tem que dominar, você foi chamado para dominar, você é grande, existe grandeza no seu nome. O seu sobrenome não é Silva, não é Santos, não é Pontes. O seu sobrenome, ele tem um sobrenome com a marca de Jesus, tem sobrenome de santidade. Você é muito mais do que o nome que o seu pai te deu, sua mãe te deu, sua mãe colocou no dia da sua identidade. E a gente precisa de fato ter essa convicção, e por isso que ter essa mentalidade de grandeza é tão importante, por isso que orar por mentalidade renovada
renovada. Todos os dias, gente. É importante, porque se eu acordo nessa manhã e com a mente renovada, eu sei tudo que o Senhor preparou para mim, tudo que está ao meu alcance para que eu conquiste, a minha posição diante das pessoas é diferente. Você tem que ter a consciência que quando você entra até num trabalho novo, num ambiente de trabalho, é você que foi chamado para reinar ali. Ali, diante das situações, das circunstâncias que tem, é você que carrega a bandeira do Senhor. Então as pessoas precisam se prostrar, e não entenda isso como se as pessoas vão se humilhar diante de mim, mas as circunstâncias precisam estar prostradas diante do Senhor, e eu sou a representante do Senhor naquele lugar. Então é você que leva essa bandeira, é você que leva esse estandarte, e a gente precisa se posicionar dessa maneira, com a mente, né, com a mentalidade renovada para reinar. Eu não sei você, mas eu, estudando e falando aqui com vocês agora, eu fico pensando o quanto eu vivo aquém daquilo que o Senhor me chamou para ser, o quanto eu poderia fazer mais, e eu não tenho feito. E por isso todas as manhãs eu preciso orar para que o Senhor renove a minha mente. Você precisa orar para que o Senhor coloque essa mentalidade de grandeza dentro de você, dentro do seu coração. Eu quero orar com você e eu quero te desafiar. Nesse dia, você ficar atento. Fique atento às oportunidades que o Senhor tem te chamado para reinar. Você pode reinar diante em um ambiente, por exemplo, de incredulidade. Em um ambiente de incredulidade, você chega, as pessoas, nossa, mas está tão difícil esse ano que passou, as pessoas morrendo. Você pode reinar sobre um ambiente de incredulidade e falar sobre Jesus e falar que a gente pode ter confiança em algo que é muito maior do que nós. Você pode reinar no seu trabalho, em um ambiente de corrupção, em um ambiente onde as pessoas estão uma querendo subir nas costas das outras e crescer às custas dos outros. Você pode reinar sendo diferente. Você pode reinar em um ambiente onde as pessoas estão falando mal de uma outra e escolher agir como rei, e escolher agir como princesa e falar, eu não vou entrar e me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou fazer isso. Você pode reinar em todas as circunstâncias da sua vida. Então todo dia, a todo momento, a gente tem uma oportunidade nova para reinar. Bom dia, meu amado, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida grandemente. A gente está falando sobre reinar sobre as circunstâncias, e você foi chamado para reinar, você foi chamado para exercer o reino do Senhor nessa terra, você foi chamado para governar, e a gente precisa ter essa convicção dentro de nós, porque se na nossa mente a gente não pensa assim, a gente não vai agir. Eu sempre falo nas nossas aulas algo que eu aprendi com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo fala, se eu falar para você não pensar em um elefante branco, o que você vai pensar? Exatamente no elefante branco. Por quê? Porque a nossa mente, ela nos prega muitas das vezes algumas armadilhas. E pensando nisso, por que eu vou pensar no elefante branco? Eu não vou pensar naquilo que eu não quero pensar. Bom dia, amiga, tenha um dia abençoado na sua vida hoje, um dia cheio da presença do Senhor. Então, se eu sei dessa realidade, por que eu vou pensar que eu sou escravo do pecado? Por que eu vou pensar que coisas ruins a meu respeito? O que você precisa pensar é exatamente, eu fui chamada para reinar, eu fui chamada para dominar as circunstâncias. Então, se alguém tem que ser promovido no meu trabalho, sou eu, porque fui eu que fui chamada para reinar. E é isso, no trabalho, na sua vida pessoal e em todas as suas circunstâncias. Então, tem essa mentalidade dentro de você, do reino que você, das coisas que você pode fazer, da proporção que você pode dar para as coisas, do crescimento que você pode dar para as coisas. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver a mentalidade de Deus. Então, é interesse do Pai que você aprenda logo, que você foi chamado para governar, que você foi chamada para reinar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque a palavra te diz isso. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra. A gente viu Davi falando sobre isso, mas a gente vê também no Velho Testamento, logo em Gênesis, Deus falando que nós somos chamados para dominar. No Novo Testamento, Deus fala que a gente foi chamado para dominar, para reinar. O que mais falta Deus fazer para você entender que você foi chamado para governar? Vamos orar? Vamos orar e nos apropriarmos dessa identidade, desse DNA que Deus tem pra gente. Paizinho, nossa, como é bom ouvir isso, como é bom mesmo se encher dessa palavra e se encher dessa verdade. Mais do que palavras aqui que eu disse e descarreguei aceleradamente sobre a vida dos meus irmãos, eu quero clamar para que elas penetrem no coração deles e no meu também. Paizinho, eu sei que nós somos chamados para reinar e nós queremos vivenciar isso na nossa vida. Nós queremos em todas as situações, nas grandes e também nas pequenas,
ter convicção de que nós estamos nos comportando como príncipes e princesas. Por isso, Pai, eu declaro essa mentalidade, Espírito Santo de Deus, essa mentalidade de reino dentro de nós. Paizinho, no nome de Jesus, toda mentalidade de mediocridade caia por terra agora, no nome de Jesus. Toda mentalidade, papai, que vem do inferno, que são armadilhas do inimigo, que querem trazer, Senhor, sentimento de incapacidade, de inadequação, de fraqueza. Pai, nós derrotamos agora esses pensamentos. Nós declaramos apenas os teus pensamentos sobre nós. Pai, coloca dentro do nosso coração todas as palavras, todos os pensamentos que vêm do Senhor para nós. Nós somos chamados para reinar, nós somos fortes, nós somos cheios de fé. Deus crava isso dentro do nosso peito. E não nos deixe duvidar, não nos deixe andar duvidosos, pensativos, papai, sem saber para onde andar, sem saber que decisões tomar, o que fazer. Pai, nós queremos estabelecer o teu reino nessa terra. Nos dê estratégias para isso. Papai, eu declaro na vida profissional dos meus amados um alavancar. Eu declaro, papai, promoções acontecendo, a tua justiça sendo estabelecida na vida deles. Papai, eu declaro sobre aqueles que o Senhor chamou para empreender, que eles saiam da zona de conforto deles e eles passem a ter estratégias vindas do céu, porque o teu Espírito Santo é o CEO da nossa empresa. É aquele que nos dá as ideias, nos dá a criatividade. Espírito Santo, nos dê criatividade. Papai, eu declaro sobre aqueles que não estão reinando sobre a sua casa, sobre as suas famílias. Deus, dê sabedoria a eles, para que eles estabeleçam o teu reino com a sabedoria que vem do céu. Pai, no nome de Jesus, venha mesmo trazer essa identidade, esse DNA, traga sobre nós essa convicção. Nós repreendemos agora todo espírito de dúvida, todo espírito de medo e nos apropriamos, papai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós governaremos porque nós sabemos quem nós somos, porque essa é a nossa realidade e que essa seja uma verdade dentro do meu coração e do coração dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Ai, glória a Deus por esse momento, glória a Deus pela presença do Senhor. E eu declaro mesmo tudo isso que eu orei aqui sobre a vida de vocês, que vocês reinem, porque não tem ninguém melhor para governar do que você, que carrega Jesus dentro do seu coração, tá bom? Tenha uma semana muito abençoada. Todos aqueles que não conseguiram acessar os nossos estudos dos outros dias, depois dá uma olhada lá no IGTV, vocês conseguem ver. Esse ano a gente vai ter bastante novidade, tá? A gente vai postando no Instagram, então fiquem acompanhando por lá. Amanhã, hoje é sexta, né? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre identidade. E mais do que dar conceitos bíblicos sobre identidade, a gente quer falar sobre histórias, né? Histórias de vida que foram transformadas, né? Como nós podemos ser transformados quando a gente sabe qual que é a nossa identidade. Então, toda sexta-feira a gente vai ter um testemunho, né? Falando sobre identidade, sobre transformação e o poder o poder que tem a gente saber quem a gente é no Senhor, né? Então, fiquem acompanhando aí. E a gente usa a internet para muito entretenimento. E não tem nada errado disso. A gente pode se entreter. Mas é tão bom quando a gente consegue usar a internet também para se edificar, né? Então, use a sua internet, siga páginas que podem te edificar, perfis que podem te ajudar, te auxiliar na fé. Isso é sempre muito bom, né? Eu tenho feito isso. Eu uso para me entreter, mas eu também uso para me edificar, porque é tão poderoso, né? O quanto a gente pode aprender. É isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Mais um dia, mais uma manhã com o Senhor. E segunda-feira a gente volta às 7h14 com Salmos 9, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenha uma sexta-feira muito, muito, muito abençoada, tá? Beijos!